Deixa eu botar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Estamos começando o último dos 3 dias do microcurso de conhecimento PNL, metaprogramas, ampliação sensorial, calibragem, com o Carlos Custódio e eu, Márcio Miorim. Então, aqui começando, e deixa eu abrir aqui para a gente poder aparecer. Aí é o Carlos aqui. Carlos ralando aqui para adequar as coisas. No último dia, já depois de passar, como eu disse, na dupla jornada aqui, a galera chega com um sorriso no rosto, vai gostar mesmo de PNL, né? A gente tem que buscar o que faz os olhos brilharem, né? É muito legal isso aí. Muito legal, muito legal. Sabe que uma vez eu estava trabalhando, fazendo um monte de coisa legal, que eu achava que era legal, tinha lá um trabalho meio político, assim, acessar gente, ajudar gente e tal. E aí um amigo falou assim para mim, deixa eu perguntar, você está feliz com o que você está fazendo? Aí eu parei, pensei, aí eu decidi que eu queria sair, não queria mais sair. Levei 6 meses para poder sair do negócio. Sou muito grato a ter participado do projeto e tal, mas não me deixava feliz. Então é isso que você está falando. Acho que a gente tem que buscar ser feliz e buscar fazer as coisas que deixam a gente feliz. Perfeito. Tava tentando achar alguma posição aqui para colocar o fone de ouvido, mas não estava achando aqui. O celular esse celular é novo, eu não estou sabendo como é que eu usar ele ainda, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Tá bom, o som tá bom, o áudio tá bom, o vídeo tá bom, beleza pura. Vamos começar então, vamos botar aqui na tela o nosso famoso PowerPoint aqui. Hoje a gente vai tratar então da ampliação sensorial, né, da calibragem. A gente passou esses dias aqui vendo metaprogramas, falamos já um monte de coisa sobre metaprogramas, né, sobre, ou segundo o Bandler, segundo o Richard Bandler, estratégias, falamos de conceito, falamos dos vários tipos aqui, e passamos aqui por coisas... e aí chegamos em ampliação sensorial. Eu vou deixar, dessa vez eu vou trocar aqui com o Carlos, deixar ele falar um pouco sobre ampliação sensorial, fazer a introdução, aí depois eu falo as coisas aqui que eu captei aqui, que eu trouxe de pesquisa. Pode ser assim, Carlos? Pode sim. Então a ampliação sensorial ela vai entrar no contexto de PNL como a calibragem, né? A gente conhece muito como calibragem, ou a calibração do outro ser humano na sua frente. É uma habilidade muito forte para quando você precisa entender como a outra pessoa está pensando. Ela nasce no início de tudo para fazer a modelagem, né? Então você tem lá todo o processo de como que os grandes gênios, os grandes terapeutas daquela época faziam as coisas tão bem, e o Bandler, né, como foi dito aí no início, ele tinha uma facilidade muito grande de mimetizar, ou seja, ele imitava inconscientemente esses gênios, só que ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele e o John Grinder se juntaram finalmente em todo o processo, né, e aí sim que começa a nascer a PNL, como ela é conhecida hoje, o John Grinder ele começa a entender o que o Bandler está fazendo, e como ele é um linguista, ele consegue transferir aquilo para o papel de um modo mais organizado. Quando ele faz isso, o Bandler ele começa a perceber, porque ele começa a dar dicas do que ele está fazendo, né, do que ele imagina que ele está fazendo ali na hora. Ele começa a perceber que ele nota tanto como que os olhos da pessoa estão se movendo, tanto como a linguagem corporal dela, a respiração dela, estão fazendo aquele movimento, executando aquela tarefa em si. O que acontece com o rosto delas quando, por exemplo, Virginia Satir estava diante de uma situação ali em que uma pessoa de uma família, ela fazia terapia familiar, uma pessoa ali, ela falava para Virginia uma coisa que não era esperado, mas ela sabia como se virar ali na hora.
E ele percebia que, de alguma maneira, ela ia buscar dentro dela essa informação. Ele só não sabia ali no início de tudo como que ela estava fazendo. E aí, conforme essas pesquisas foram se desenvolvendo, eles perceberam que dá para você entender, mais ou menos, como que a pessoa está trazendo a representação interna dela para fora, tá? O ser humano, primeiro, ele é literal, né? O cérebro, o processamento cerebral, ele é literal. Então, quando você fala para alguém que você está sentindo um frio na espinha, isso é um frio na espinha realmente, do ponto de vista de PNL, nós vamos entender que você está com uma representação de um frio na espinha, e isso, de maneira literal, pode estar atrapalhando você em ter algum resultado que você esteja tendo. O frio na espinha geralmente é associado a medo, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente entende que você tem esse frio na espinha, como que você representa, e aí a gente modifica essa submodalidade, ok? Como nós somos literais, quando uma pessoa está falando alguma coisa sobre peso, sobre preocupações, ou sobre coisas boas mesmo, ela vai gesticular, ela vai olhar para um lado específico, ela vai colocar com a mão dela as imagens que ela está fazendo mentalmente, tá? E como ela está fazendo todo esse processo de maneira inconsciente, né, ela não está percebendo nada, a literalidade dela fica muito ali, é na cara, estampada na cara de um bom PNLista, tá? Então, a partir daí começam-se os estudos. E aí vem a pista ocular de acesso, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Aí vem a respiração, a vocalização da pessoa, né, que também vai mudar todo o contexto de como que a mensagem está sendo transmitida ou não, né? Além da vocalização do indivíduo, nós também temos a representação que a gente chama de marcação analógica, que é justamente tamanho, que a pessoa está vendo a situação, ou ela está escutando, de onde que estão vindo as informações dentro da cabeça dela. E aí tem várias pistas legais que a gente pode se utilizar. Se a pessoa está falando do passado dela, se ela está falando do passado aqui atrás, ou se ela está falando do passado aqui do lado. Quando eu via antigamente, isso daí é muito normal de você tá vendo. A expressão nos olhos, quando ela tá vendo ela tá tentando lembrar de uma imagem que tá muito longe, então ela aperta o olho para tentar enxergar aquilo bem longe, né? Então, é uma outra representação. Então, são vários detalhes que, com um bom treino, você vai conseguir identificar quando que a pessoa tá agindo de uma maneira específica, entender como ela está pensando, e você vai poder influenciá-la também, né, pro bom sentido. Muito bom. Então, isso que o Carlos está colocando aí, eu não vou trazer aqui com o texto aqui que a gente pesquisou, né, que é o seguinte, né, o que é ampliação sensorial? É o processo de aprender a traduzir as respostas inconscientes e não verbais de outra pessoa durante uma interação, pela combinação dos sinais de comportamento observados como uma resposta interna específica. E o que é comportamento? Comportamento são ações e reações físicas específicas, através das quais interagimos com as pessoas e com o ambiente à nossa volta. É um dos níveis neurológicos, lembrando, né? Níveis neurológicos, ali o asterisco leva a gente lá para baixo, né? Identidade, crenças e valores, capacidade, comportamento, ambiente. Se você preferir, a gente pode pegar e olhar essa pirâmide aí de baixo para cima, e aí a gente vai ter ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade. Esses são os níveis neurológicos. E a calibragem, isso que, só reforçando tudo que o Carlos já falou, a gente vai repisando aí, né? Calibragem, então, significa perceber essas diferenças. E aí o Carlos daqui a pouco vai comentar muito sobre essa história de você achar que tem formas, né? Olha para um lado, faz isso e aquilo, e significa todo mundo é a mesma coisa, e aí não é bem assim, né? Nós temos essa capacidade e usamos diariamente, e por isso vale a pena desenvolver e aperfeiçoá-la. Nós distinguimos diferenças sutis de expressão enquanto a pessoa vivencia recordações e estados variados. Observamos ou deciframos outras pessoas. Calibrar sinais, pequenos sinais, né? Perceber como estão reagindo,
confiamos demais no nosso lado verbal, né? E a gente esquece de observar, né? Então, essa história que o Carlos colocou agora de praticar, né? Praticar, observar, praticar, observar, praticar, observar, inclusive a gente mesmo, né? Restante da comunicação é não verbal. A gente tem que aprender a observar nos outros o resto da comunicação, né? Não é só verbal. Então é isso, né? É um conjunto de pistas sensoriais, corporais, vocais e comportamentais. Os movimentos oculares, a respiração, a cor da pele, o tônus muscular, o tom de voz, movimentos de boca, a boca fechada ou a boca aberta, o maxilar inferior, os ritmos, espessura dos lábios, enfim. A expressão da mente racional é a palavra, mas a expressão das emoções é não verbal. Jogo a bola para você, cara. Eu sou o leitor aqui da história, porque, na verdade, eu acabo me prendendo muito nas pesquisas, né? E acabo trazendo aqui, fico muito preso. Mas só para comentar, para não ficar parecendo que a gente aqui está só lendo, né? Eu, pelo menos, da minha parte aqui, né? Que a gente conhece um mínimo do negócio, é prestar atenção, principalmente, uma coisa que pouca gente percebe, na questão do lábio das pessoas, né? Na questão do tônus da pele. A gente não é muito complicado, porque às vezes você não é do mesmo tamanho, você é mais alto ou você é mais baixo que a pessoa que você está interagindo, e aí você tem uma certa dificuldade de perceber. Aí você fica tentando olhar e a pessoa olha para outro lugar. Então, como a gente tinha dito ontem, já vou fazer um spoiler aqui, a gente trouxe algumas entrevistas aqui e algumas pessoas estão de lado, né? E aí a gente vai fazer esse esforço de poder ajudar, o Carlos vai ajudar a gente a olhar essas pessoas e detectar essas pistas aí nelas. Perfeito. Aqui coloca, por exemplo, que a expressão da mente racional é a palavra, tá? Realmente, se você for falar unicamente do ponto de vista racional, a palavra ela é o que vai definir todo o processo. Agora, do ponto de vista inconsciente, o verbal também vai ser o mínimo, né, da comunicação. O que você comunica de forma verbal, na verdade, ele vai equivaler aí a 10, 15% da informação. A outra parte vai ser vai estar entre tom de voz, né, e a linguagem não verbal, né, a linguagem corporal que você está passando. E aí tem gente que chega, escreve um e-mail grande e acha que conseguiu comunicar bem a mensagem. Não é bem assim. Faltou aí algumas informações. E o texto em si pode ser interpretado de qualquer maneira pela pessoa que está lendo, né? E aí tem a parte de você estava falando de tom de voz, né, o tônus da pele e tal. A pessoa, quando você começa a observar bem, você começa a fazer uma boa calibragem, você vai notar, por exemplo, quando ela está falando com ela, que ela mexe os lábios, assim, como se estivesse falando. Ela vai estar com o olho para cá, a gente já vai entrar nisso aí um pouquinho mais para frente, mas ela vai estar com o olho para cá, ela vai estar falando com ela, geralmente o tom de voz dela vai estar um pouco mais alto para ela, tá? Então é um diálogo interno muito mais forte, e ela vai deixar de ouvir o que está acontecendo em volta. Você vai perceber muitas vezes o olho relaxar, o olho apertar, você vai perceber ela parando de respirar, puxando aquela respiração profunda e soltando, tentando se apaziguar, geralmente numa sensação de nervosismo ou coisa assim, tá? Então, são detalhezinhos que você vai pegando aí que vão te ajudar com todo o processo. Muito legal. Quando a gente começa a gente lê esse tipo de coisa, o professor, né, fala para a gente isso, mas a dificuldade de você fazer esse exercício mesmo, né? A gente não está acostumado, a gente é muito verbal, né? A gente é muito verbal, a gente acha que é visual, né? E aí tem aquelas, é visual, mas você olha e não enxerga, né? Porque esses detalhes que você descreveu aí, que está no texto e tudo mais, perceber isso exige que você tenha percebido a pessoa um pouco antes dela se modificar, porque se você olha a pessoa já modificando, você não consegue detectar mudança, porque a mudança já aconteceu, né? E a gente sabe que tem muitas coisas, como as ancoragens aí, que vão exigir perceber essa transição, para que você possa ter mais efetividade, né?
Perfeito. Se você não tem uma boa calibragem e você vai usar a ferramenta PNL para ajudar alguém, você não vai saber se deu certo ou não. Né? A pessoa vai falar, deu certo. Se você acreditar só no verbal dela, você vai soltar ela e acabou. Você não tem o que fazer depois se não deu certo. Né? Agora, se você antecipadamente, você tem uma boa calibragem, você consegue observar bem, você percebe como que ela entrou, e você percebe como que ela saiu, você tem muito mais controle da situação, e aí você consegue realmente ajudar essa pessoa, né? Não fica só no papo. Muito bem, Carlos. Bom, vamos mudar o vamos falar aqui um pouco, então, na continuação da ampliação sensorial, né, a questão de limpar a mente, né, de tirar os estereótipos, né, as formas da preguiça mental que substituem a reflexão cuidadosa, fixar-se em microcomportamentos e que causam, na verdade, um grande impacto na comunicação. Então, essa recomendação aí do texto, né, de limpar a mente, de acabar com os estereótipos, né, de não se deixar cair na armadilha dos estereótipos, né, de afastar as formas de preguiça mental, né, ou seja, de substituir isso por uma reflexão. Eu estava, esses tempos atrás, estava conversando com alguém e a pessoa falava, e eu perguntava, e a pessoa falava, e eu tentando entender como é que era, fazer a calibragem, né? E eu percebia que ela agia completamente diferente, porque ela baixava a cabeça e como ela era mais baixa que eu não conseguia entender, observar para me assegurar do que eu estava vendo. E isso acabou que eu fui refletir depois e fiquei com aquela imagem da pessoa na minha cabeça e falando, não, ela é, e eu não marquei no mesmo dia, né? Eu deixei para outro dia. Então, eu fui refletindo sobre o que eu vi, sobre a minha memória, o que a minha memória visual, né, filmou dela para eu poder perceber como é que eram aquelas pistas que ela estava me dando. E aí foi interessante, né? Depois, quando a gente verdadeiramente fez a sessão. Mas é óbvio que um cara experiente que nem você, ou né, na própria experiência, na própria continuação, essas coisas ficam muito mais rápidas, né? Eu me lembro, claro, a gente vê nas aulas, né, o próprio Cláudio lá e outras pessoas, né? É muito rápido tudo isso. A hipnose também, você falou do Thales, o Thales, é muito rápido tudo isso, né? São a experiência mesmo, né? A experiência. Sim. No caso, por exemplo, quando você está aprendendo, né? Qualquer coisa que você estiver aprendendo são micro habilidades, né? Inclusive a calibragem. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, você está aprendendo a trocar de marcha, olhar o espelho, manusear aqui o volante, acelerar, frear, tem a embreagem, tudo mais. Então, são micro habilidades que você está desenvolvendo ali. Aí no começo você tá meio duro, né? Tem aquela situação lá, você fica meio receoso. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Passa-se um tempo, isso é automatizado. Né? Então, como qualquer outra habilidade, a calibragem também. Você vai se pegar num momento, né? Como você tava quando você começou a dirigir o carro, em que você estava prestando mais atenção no vidro no espelho, né? Para ver se tinha alguma coisa, se tinha algum carro perto, do que se você estava trocando de marcha. E aí o cara vai e chama sua atenção. Não, pode trocar de marcha, você estava na primeira ainda. E é a mesma coisa aqui. Às vezes você vai se pegar olhando para os olhos da pessoa e deixando de lado toda a parte corporal dela que você... Só porque seu foco está ali nos olhos dela. Mas isso é muito natural. É como se você estivesse desenvolvendo uma habilidade depois da outra. Eu estou trabalhando isso agora para depois eu trabalhar o próximo passo. Não tem problema nenhum nisso, desde que você entenda, né, que você começando com uma e você necessariamente passando para outra é o processo correto para o aprendizado disso, né? Perfeito. Você não pode ter a preguiça mental, que nem está falando aí, de se especializar em pista ocular de acesso, por exemplo, e nem a preguiça mental de o estereótipo que foi falado aí de colocar as pessoas numa caixa, de achar que porque uma pessoa que você falou, né, que o que você conversou, você conseguiu calibrar, e aí a pessoa ela coloca coisas que ela gosta do lado direito, todas as pessoas que gostam, todas vão colocar do lado direito todas as coisas que ela gosta, claro. né, todas as pessoas do mundo. Não é assim. Perfeito. Não é assim.
lembrando que cada ser humano é um universo. Cada ser humano vai ter sua própria subjetividade e suas próprias características, né? Então, é muito importante frisar isso. Aliás, aí só queria fazer um adendo aqui da parte de aprendizado, né? Porque, assim, é normal, tá? Se você perceber que você está meio travado, fazer isso. Agora, você vai ter que passar pelos estágios de aprendizado, que vão do inconsciente incompetente para o inconsciente competente. Então, se você me permite, Márcio, vou comentar cada um deles. Vamos dizer aqui, ampliação sensorial, você nunca ouviu falar disso na sua vida. Então, você está no inconsciente incompetente. Você nem sabe que você não sabe isso. Tá? Então, totalmente natural. A maioria das pessoas pode não ter ouvido falar de tudo na vida e não ouve falar mesmo. Na maioria não. Todas as pessoas do mundo não conhecem tudo. E aí, quando você ouve falar, por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora, a gente está falando sobre calibragem e ampliação sensorial. Agora você ouviu falar. Agora você sabe que você não sabe. E aí é o consciente incompetente. Você sabendo que você não tem essa competência ainda. A partir daqui é o momento de reflexão. É o momento de vou querer aprender isso ou não. Tá? Então, é a mesma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar de um avião, eu ouvi falar de um avião, ouvi que tem pilotos, mas eu não me interesso em ser piloto de avião. Então, a partir daqui, eu sei que eu não sei, mas eu também não me interesso em diante. A partir do momento que você se interessa para ir em diante disso, aí você começa com o consciente competente, ou seja, você começa a fazer aquele processo do carro que a gente estava falando, que é pegar essas microhabilidades e treinando uma a uma, fica meio confuso no começo, você tem que raciocinar muito no início que você está praticando tudo aquilo. E esse processo aqui é um processo onde você vai desenvolver realmente essas habilidades. E dependendo de como você desenvolve essas habilidades, isso vai transformá-lo num bom PNLista, num bom motorista, em diante. Depende, falar de novo, depende de como você desenvolve essas habilidades aqui, no competente, né, no consciente competente. Por quê? Se você desenvolve aqui maus hábitos, se você desenvolve aqui de uma forma errada essa habilidade, depois, quando automatizar, vai estar automatizado os maus hábitos. Tá? Então, que é o próximo estágio, que é o inconsciente competente. Quando você faz de forma automática, você nem pensa para fazer aquilo. Tá? Quando você não pensa para fazer aquilo, acontece o gatilho, né, que a gente falou, acontece o gatilho, você tem um raciocínio rápido, você vai fazer e vai finalizar a estratégia. E acabou. Acaba por aí. Só que se você não desenvolver de uma forma correta, vamos dizer assim, no consciente competente, que é o passo anterior, você desenvolveu bem, você se tornou um cara automatizado, mas com maus hábitos. Então é importante frisar isso daí também. Perfeito, perfeito. A gente, então, é isso, né? Quando na abordagem, né? Na calibragem, é preciso levar em consideração, então, que o mundo do interlocutor, né? Ele tem um modelo de mundo dele, os canais sensoriais predominantes nele, as estratégias dele, ou metaprogramas, as crenças, os valores, é preciso sempre ter tudo isso, e aí vai muito dessa calibragem, esse momento da calibragem para tudo isso, né? Também. Você precisa conhecer melhor o outro, né? Você precisa ajudar o outro no processo de mudança dele, né? Quando alguém lembra uma experiência que ele coloca medo, por exemplo, pequenas mudanças fisiológicas se produzem em alguma parte do seu corpo, né? As mudanças, elas estão sempre presentes e a calibragem é baseada exclusivamente no sensorial. A calibragem, ela é diferente para cada pessoa, eu só estou repetindo tudo aquilo que o Carlos já colocou aí, né? E aí tem esse alerta aqui, que é muito que talvez seja vá ao encontro do que o Carlos acabou de dizer, né? A gente não alucinar o significado das mudanças fisiológicas do outro com o que a gente acha que é, né? E se certificar de que está vendo essas mudanças ou não,
porque elas ocorrem no outro, não na gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão de alucinar coisas que a gente tá vendo no outro como se fossem interpretações da gente, né? E por fim, né, essa questão da calibragem, o texto fala que calibragem, rapport e flexibilidade em PNL são elementos principais, né? É o que contribui para o estado presente ao estado desejado, né? E aí conseguir introduzir as mudanças esperadas. Sim. É importante frisar também na parte de alucinação, né? Assim, crenças também vão influenciar muito aqui, tá? Então você tem que entrar num estado de eu não sei nada a respeito. Porque se você for com seus filtros, com suas crenças, você vai infectar todo o processo. Então, assim, eu vou contar uma metáfora aqui bem rapidinha, só para você entender como é que funciona essa questão de crença, como que ela é forte, tá? Tinha, um tempo atrás, nos Estados Unidos, um rapaz que ele dizia que ele era um morto-vivo. Ele falava para todo mundo que ele era um morto-vivo, e ele acreditava realmente que ele era um morto-vivo. E aí ele chegou, foi internado num hospital lá nos Estados Unidos, acho que foi no Kansas, e o médico psiquiatra chegou para ele, foi conversar com ele e tal, e chegaram lá à conclusão de que ele não precisava estar ali, porque ele era um morto-vivo, e como ele já tinha morrido, não tem por que eles se preocuparem com ele. E o médico psiquiatra vai e pergunta, mas morto-vivo sangra? Ele, não, morto-vivo não sangra. Aí o médico foi, pegou o dedo dele, foi e furou. E aí começou a sair sangue. A crença dele era tão forte que ele olhou pro dedo sangrando e falou, meu Deus, morto-vivo sangra. Então, ele infecta toda a informação do que está acontecendo em volta com as próprias crenças. E isso é um cuidado que a gente tem que ter a mais quando a gente for fazer com outra pessoa. Se já interfere em como que a gente como a gente transfere esse pensamento para nós mesmos, né? A nossa interpretação de nós, imagina para os outros. Que doido isso, muito doido. Tem uma piada, depois eu vou te contar a piada da aranha sobre isso, a aranha com as patinhas dela. Vamos seguir aqui. Agora, então, entramos aqui na parte de pistas oculares. Eu trouxe alguns exemplos aí, vou colocar aberto na tela e a gente comenta, tá bom, Carlos? Perfeito. Então, a gente tem aqui o movimento provável dos olhos, né? Você tem aqui vou pegar o de baixo aqui, que está em português, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui a gente tem, então, o visual vivido, né, que são imagens vividas do passado, imagens lembradas, né? Aí, olhando para o lado, o auditivo vivido, né, são os ouvidos no passado, são os lembrados. O famoso diálogo interior, que é o olhando para baixo, né? Do outro lado, né? Embaixo, as sensações, os sentidos, que também é para baixo, o sinestésico. Ao lado, olhando para o lado, o auditivo construído, sons construídos imaginados. E para cima, o visual construído, imagens construídas imaginadas. Basicamente, são essas coisas. A gente vê muita experiência de pessoas que, em momentos tristes, em momentos de perda, em momentos, elas tendem a ficar olhando para baixo e em seguida começa a vir uma emoção muito forte, que é provavelmente a lembrança da pessoa ou do algo que ela perdeu, né? Por exemplo. Carlos? Perfeito. No caso aí, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem do Dr. House aí, quando você vai calibrar alguém, você tem que imaginar dessa maneira. Por exemplo, ele está aqui com o visual construído dele é para a direita, para cima, para a direita. Para nós que estamos olhando, a gente tem que olhar para a nossa esquerda, tá? Então a gente tem que fazer um espelhamento sempre constante para saber para onde que ele está olhando. Essa é a maneira mais simples de você se acostumar a procurar isso daí. Senão você fica falando para a direita, e o cara está olhando para a esquerda, você está achando que ele está olhando para a direita junto com você. Então, isso pode infectar o processo. Isso é muito importante. Então,
sempre pensar dessa maneira, de uma forma espelhada, tá? Então, você tem o visual lembrado, o visual construído, né? Só que também é importante falar que existem pessoas que são invertidas, tá? Existe uma parte da população que é invertida nesse sentido. Ou seja, o visual lembrado, que para a maioria é para a esquerda, para cima, para algumas pessoas vai ser para a direita, para cima, realmente. E normalmente quem é assim é canhoto. Normalmente canhotos tem essa inversão de para onde que eles estão olhando e tudo mais. Agora, Márcio, se você puder tirar essa imagem e ficar só nós dois aqui, só para o pessoal dar uma olhada, eu gostaria que você Já sei. deixasse os olhos bem abertos aí. Nossa, Que é só para a gente fazer um processo aí para o pessoal ver. Vamos tentar ver se a gente consegue. Não sei nem quem são exatamente essas pessoas, né? Mas vamos ver se a gente consegue. São vários aqui, né? Sim, esse é o Dileira, no caso, né? Ele é um rapaz, eu conheço o trabalho dele, ele é um gamer que ele tem um problema de síndrome de Tourette. Ah, entendi. Esse é síndrome do Tourette com 6 anos. Tá Meu pai falando. falou da minha mãe aos 8 anos. Aí começou também, envolveu a síndrome do Tourette, síndrome do pânico, tudo nessa mesma hora, que foi quando eu comecei, que eu também não saía jamais do colo da minha mãe, né? Aí vem a parte... O que ele tá fazendo aqui, tá? Só de início a gente já percebe que ele está lembrando muito das coisas e ele está vendo a linha do tempo dele na frente dele. Então, o passado está para a esquerda dele, aqui, baseado no ponto de vista dessa imagem que a gente está tendo aqui. Correto. Então, o passado está na esquerda dele. Toda hora que ele vai falar do que aconteceu ali, ele fala da mãe dele, ele fala da síndrome, ele fala da síndrome do pânico, síndrome de Tourette. Ele está indo sempre para a esquerda dele, vendo um pouco centralizado para o lado, ou seja, está meio distante se você reparar na musculatura do olho dele. Então ele consegue ver uma linha do tempo ali, ele está indo para o passado dele ver essas imagens. Vamos ver. Porque assim, a questão não é nem tanto a física. A física também machuca, mas não é a questão a física. É mais a psicológica no meu, que foi muito abalado, tá ligado? Tanto com separação do meu pai. Aí, na verdade, eu acho que ele não sabia como arrumar isso, entendeu? Então ele abusava um pouco do... É que tá muito na frente, né? Ensinar. É muito sutil, né? É muito sutil, exatamente. Aí batia lá com essa... Dá umas porradas. Não gosto de falar porque, assim, machuca dentro dela, então, tipo assim, fica uma coisa... medo, sabe? Ele tá meio que vazando entre sinestésico e vendo a imagem. Sinestésico e vendo a imagem. Quando ele tá falando que machuca muito, ele tem uma empatia. Dá para perceber que ele tem uma empatia por essa pessoa que ele tá falando. Tá falando da mãe dele, claro, certo. A mãe dele, né? E até o rosto dele muda muito quando ele tá falando sobre isso. Então ele tá na reflexão dele. Eu tô vendo que a minha mãe tá sofrendo aqui e eu tô tentando entender qual que é a dor que ela tá sentindo. E aí isso tá afetando o meu corpo também. Não sei. Fica à vontade, cara. É estupro, né? E aí aconteceu, né? Isso. Coisa bem simples. Eu cheguei numa fase assim, que eu tava... Claro, não. Tipo assim, eu não queria... Também chamar a atenção, né, Carlos, que com a habilidade que desenvolvida, mesmo ele estando de lado, é possível perceber tudo isso, né? É possível, porque ele não só vai olhar, ele vai alocar com as mãos, ele vai mostrar com a linguagem corporal dele tudo isso. Perfeito. E até a expressão facial, de lado você consegue pegar. Isso é mais para chamar a atenção, porque assim... Mas tá olhando para frente e para baixo. Agora ele olhou um pouco para o lado. Assim, né? Depois disso, não é mais de estupro, mas quando pior ainda, tipo assim... Quer ver? Vamos ver. Isso jovem pra caralho. 15 anos. Cara. Mas acho que o psicólogo poderia ter ajudado? Hoje, sim. Na época, se eu fosse aberto, para me abrir com alguém mesmo, sabe? Falando, ele olhou para baixo? Olhou para baixo? Sim. Igual aconteceu comigo na live, que eu sempre... ele tem, no passado dele, ele tem bem clara a imagem de que ele não era uma pessoa aberta, tá? Se eu fosse aberto, e ele fala olhando para alguma coisa, ele tá fazendo uma comparação dele com ele hoje em dia. Ah, legal. Então, provavelmente. Essas coisas que eu nunca falei, porque não tem necessidade. Hoje eu tô falando porque, assim,
Eu creio que nem o Gui falou, o pessoal, o cara do olhou pro... É isso que cara, o pessoal e olhou pro pessoal. Ele olhou pro pessoal, exatamente. Fala, porque, mano... Vamos pra frente, vamos ver mais coisas. Foi o divisor. Muita gente, às vezes, não reconhece quem E aqui, Carlos? E aqui? Através de um relato E agora? do pessoal que trabalha. Aqui no caso dos olhos dele, a gente não vai pegar, vai ser um desafio. Vamos lá, vamos soltar. Vamos botar esses caras aqui, vamos ver. Foi também. Não fala que foi. Isso não foi. Pessoalmente com ele. Através de um relato do pessoal que trabalha com ele. Tá ligado? Sim, eu vejo tanta gente. Eu falando comecei bem a gostar desse de moleque, você, velho. cara. Vejo o Igor, de vejo verdade. o Cross, tá ligado? Vejo muita gente falando bem dele, mas esse moleque não tem como ser um cara ruim. Porque ele ajuda tanta gente, o pessoal consegue reconhecer. Porque Ele tá... Mesmo com óculos, dá para você pegar algumas coisas. Por exemplo, eu vejo tanta gente falando e ele tá apontando para frente dele aqui. Conforme ele tá olhando pro convidado aqui, ele tá olhando pro Monark aí, no caso. Ele tá gesticulando com a mão para frente. Ele tá quando ele tá contando no dedo. E aí ele vai falar. Porque o pessoal, e ele aponta pro lado onde ele tava mexendo com os dedos. Ah, legal. Olha aí, tá vendo? Tá. Aí eu comecei a admirar ele através dos caras. Olha a mãozinha. Tá vendo? Viu? Através dos caras. Olha a mão. Ele tá... Que legal, cara. Muito legal, né? Muito legal. Com ele que falava bem. O tempo todo ele tá... É engraçado. Ele bota o óculos, mas ele tem aí... Parece que o óculos o obriga a se expressar mais ainda com as mãos. Então, na verdade, não, né? É engraçado isso. Ou libera mais ele para se manifestar mais e aí ele... Passou isso, tá ligado? Quando o Igor foi me contando de você, cara... Esse aqui também acabou de associar. É um cara humano. Tá ligado? Respeito isso. Eu nasci no Piauí, mano, tá ligado? Eu nasci no Piauí, numa cidade chamada Itaueira, que tem, tipo, 10 anos. Ó, esse daí provavelmente é invertido. Vamos ver. O cara que ficou muito amigo, muito... cidade chamada Itaueira, que tem, tipo, 10 anos. A não ser que ele esteja olhando pro Monark. Talvez ele esteja olhando pro Monark, no caso. Minha mãe engravidou muito cedo, com 17 anos. Tipo, e lá no interior, você tá vendo como que é? Engravidou, aí tem que casar. Isso é uma história que ele já sabe, tá? Minha mãe engravidou... Dá uma pausinha. Minha mãe engravidou muito cedo, com 17 anos. É uma história que ele já ouviu várias vezes. Sim. Tá? Por isso que ele está repetindo, olhando para uma linha do tempo. O passado, ele não é invertido. O passado dele está para a esquerda mesmo. Ele está olhando na linha do tempo. Para a esquerda mesmo. Quando ele está olhando para a direita, ele está olhando para o Monark. Por isso que parecia que ele estava buscando alguma imagem, mas não. Ele está olhando para o Monark. Ele busca a imagem aqui à esquerda e olha para o Monark para falar o que está acontecendo. Legal. O pai não amava minha mãe, engravidou. E aí, mano, o que aconteceu foi que, tipo olha assim, muito para baixo, né? Ele olha muito para baixo. E é sempre a linha do tempo, né? No sentido sempre numa linha do tempo. Tava claro que não queria estar com ela. Belo dia, tá Minha mãe tá comendo o caminho, porque eram 3 dias de viagem, mas a gente não tinha dinheiro. Vale no copo. Mas o problema da comédia, por exemplo, se minha família não sabia sobre isso, era uma coisa que era motivo de vergonha. Entendeu? E aí eu comecei a fazer... A vergonha, no caso, ele não só desceu o olho pro lado direito, como a vergonha, ela se manifesta aqui, no pescoço dele. Ah, vamos ver, isso é legal. Vamos ver. Que aquilo era um problema. E aquilo, no momento que eu fazia aquilo, e eu vi o pessoal curtindo, eu perdi o peso. Por exemplo, assim... eu perdi o peso... É uma representação do peso saindo do corpo dele, que ele fez assim com a mão. Eu tive um caso na infância, eu fui abusado. Lembrando, o corpo é literal, né? E eu nunca falei isso com ninguém, eu não falava sobre isso. Minha família não sabia sobre isso. Era uma coisa que era motivo de vergonha. De novo. Comecei a fazer músicas eróticas, chick-straps, as coisas assim, e eu soltava, ando vendo as músicas, e comecei a chorar. As músicas. Que eu mesmo... Tava vendo as músicas, como que... Aí entra o processo de modelagem, como que ele vê as músicas, né? Como que exatamente ele consegue ver as músicas? Mas tem uma representação das músicas, eu não sei como que ele representa isso, mas tá do lado dele aqui no visual. Perfeito. Ele não tá ouvindo, ele tá ouvindo também, né? Mas ele não. O principal dele aí, quando ele tá falando de música, é o visual. É visual, perfeito. Vocês tinham uns bagulhos que eram muito pessoais meus, que eu tava zoando, só que eu vi que não era o suficiente. Agora eu dei uma olhadinha para baixo. Deu uma olhadinha aqui embaixo, buscou.
falando antes aqui, o Monark falou, a internet não adianta você excluir as coisas. Tá na internet, já era. E aquela ideia começou a bater. A ideia é visual de novo. A ideia é visual de novo. E é como se ele visse a ideia voltando aqui o tempo todo para ele, para a direita dele. Vindo do bagulho de pesado da minha vida. Aí eu falei assim, cara, eu vou me matar, acabou. Eu só decidi. No dia eu falei assim, mano, eu vou me matar. Eu planejei. Ó, diálogo interno. No dia eu fui e falei, eu vou me matar. Já era. Ele desceu o olho para baixo à esquerda, diálogo interno. Ele representou o jeito que ele falou com ele mesmo. Perfeito. Eu já até tipo plano B, se eu desistisse no meio do caminho, para não ter como desistir, porque eu tomo clonazepam também. Então, tipo assim, eu já tinha tudo pronto. Aí eu falei, mas antes de fazer isso, eu tive medo do que o pessoal ia pensar se eu me matasse do nada. Então eu falei assim, o medo desceu de novo. Eu tive medo. Aí ele volta pro visual do que o pessoal, e aí ele tá vendo um grupo de amigos aqui à direita dele. Ele tem um negócio muito forte na direita dele, com imagens, um pouco na frente dele à direita. Perfeito. Música que explica tudo. Que a nome da música é Minha Canção Antes de Partir, a Arrivederci Pagliatti, que é Adeus Palhaço, em italiano. E na música eu falo da minha trajetória de vida toda, tipo, dos 7 anos, a questão do abuso. Ó, a linha do tempo. Da esquerda para a direita, viu? Impressionante, né? Depois homofobia e questão de até 18 Legal. Não ter namorado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse cara é um livro aberto quase, né? Esse cara é bem expressivo. Então, é porque ninguém quer te dar esse toque, mas eu vim te dar esse toque. Aí eu falei, qual o toque? Ela falou, porra, mano, você virou uma piada. Esse vira para baixo. Tá todo mundo falando de você. Aí eu falei, mas todo mundo falando de mim o quê? Para baixo. Para baixo, todo mundo tá falando de mim o quê? Né? Ele tá nervoso. Ele trouxe uma raiva aí quando ele olhou para baixo. Todo mundo tá falando o quê? A vocalização dele mudou. O tom de voz dele mudou aí. Perfeito. Nada dentro do mercado. Tá todo mundo falando de você. Aí eu falei, mas todo mundo falando de mim o quê? E aí foi muito forte, porque ela falou assim, olha o que você se tornou. Você tá passando vergonha. Você tá dar um toque. Mano, ela foi essa absorver um pouco mais. Agora eu falo, foda-se, eu vou vencer. E aí muita gente falava assim, mano, como esse cara aguenta? Tá olhando a linha do tempo dele. Ele olha para baixo aqui na frente dele. A linha alguma coisa que tem ali. Tem alguma imagem aí, muita gente, ela falou, pessoas, provavelmente, quando ele fala sobre pessoas conhecidas dele, ele tem uma imagem um pouco mais clara na frente e abaixo dele. Perfeito. Não aguento. Como que eu não aguentaria? Eu tenho que aguentar fazer isso. Porque... como que eu aguento? Foi para baixo, para a direita. Como que eu aguento? Sim. É uma história de tanta... Não maldade, mas é um negócio cruel. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso não vai me derrubar. Opa, olhou para cima aqui. Olhou para cima. Olhou para cima. Exatamente. Isso não vai me derrubar. Isso o quê? Aí é a situação, né? É o que foi criado. Aí é provavelmente pegando toda a mensagem, né? Todo o contexto, a gente vai ter uma ideia do que ele está olhando aí, né? Perfeito. Mas é a imagem do que ele tá descrevendo aí que ele está vendo. Perfeito. Nisso que eu me apoiei para conseguir todo dia fazer muitas horas. E aí depois disso o pessoal falou assim, mas porra, esse cara tá drogado. Ele olhou para cima, o pessoal falou. Visual lembrado? Tem diferença entre um pessoal e outro. Se você parar para prestar atenção, tem diferença entre um pessoal e outro. Um é mais para um lado, outro. Essas pessoas que estão falando, porra, esse cara tá drogado, são outras pessoas. São outras pessoas, não são as mesmas pessoas que falaram para ele que desanimaram ele em algum momento. Ele está contando um contexto, mas é muito pessoal dele. Ele é tudo uma tretagem, mas é dentro dele, né? Não está muito preocupado. O outro era mais didático ao relatar, né? O outro é mais didático, então você conseguia ler melhor. Esse aqui está com muita... a emoção dele está muito forte, mas ao mesmo tempo está muito ainda, não está expressada de uma forma muito didática, é muito dele ainda. É muito dele, ele é um pouco mais contido, mas é mais tranquilo. Legal. Talvez o fato de ele ser contido significa também não ser muito... Eu estou chamando de didático no sentido de que da gente que está lendo, né? Não vê com clareza, porque tem a ver com contenção mesmo da emoção, né?
Sim, sim. Aí, no caso dele, por exemplo, valeria a pena ou ver a entrevista inteira ou bater um papo direto com ele, que aí você consegue mais tempo para poder pegar padrões e aí você consegue estabelecer melhor o que está acontecendo. Ele tá usando alguma coisa. Cara, olha o Gaules. Cara, tinha grana para comer. Então, em vez de pegar. Ele tá claramente emocionado agora, né? Não, ele tá bem emocionado. Cara, bem emocionado. Uma feira e comprar muita fruta. Não, para você ver aqui, ó, nessa região dele, tá subindo aqui os lábios dele, entre essa região do nariz aqui, do lábio. É uma tristeza que ele tá sentindo. Quando ele tá puxando o lábio superior aqui com isso, é uma tristeza que ele tá sentindo. Então, quando ele lembra da situação, realmente ele fica bem triste. Parece que vai congestionando toda essa área aqui do rosto, né? É. Só que eu vou falar. Olha, total. É. Até a voz dele mudou. Ele chegou a engolir o choro agora. Para comer, você não tem como me ajudar. Eu falo assim, mano, eu tô comendo fruta, porque fruta faz bem. Eu tô bebendo água, porque é melhor que refrigerante. Aqui agora já desabou. Aí a emoção já veio à tona mesmo. Vamos sair dele aqui. Deixa eu ver aqui pra gente. É muito deixar você aqui porque é muito a gente vai vendo assim o que é mais sutil. No entanto, daqui a pouco você dá de cara com algo mais declarado, né? E fica uma coisa mais complexa. Você imagina ler um italiano. Porra, é uma delícia. O italiano gesticula muito, assim, então. Vamos ver aqui. Esse aqui, quem é? Esse aqui é podcast. Se você gostar do conteúdo, já deixa o like. Qual foi? De vida ou de... Agora o que foi entrevistador lá sendo entrevistado aqui, né? Tem uma vida dramática o Danilo Gentili também, né? Sim, ele tem uma vida bem triste. Né? Teve muitos eventos. Você sempre... Já rodou o olho bem... aqui, Um momento que você falou, caralho, velho. Foi a morte do seu pai? Foi aquele momento de grana? Qual que foi? De vida ou de... Depois que meu pai Dá morreu... para perceber que quando ele foi lembrado da sensação, ele já foi para o sinestésico, e aí ele foi para o lembrado. Ele voltou para o lembrado aqui falando de quando o pai dele morreu. Menos de 6 meses, minha irmã morreu. Passaram... Ele tá passando... É bem sutil, ele tá passando pela linha do tempo dele. Menos de 6 meses depois, a minha irmã morreu, né? Então, ele lembrou aqui, ele foi para o sinestésico para buscar a emoção. E ele chega a fechar o olho para enxergar melhor, não é isso? Exatamente. Está um pouco longe na linha do tempo dele, no lembrado dele. Aí ele vai atrás de onde que foi quando o pai dele morreu. Aí você vê que o olho dele mexe um pouco, a cabeça dele mexe um pouquinho só para a direita, que é uma continuação, ele ainda está olhando para a esquerda. Ele mexe só um pouquinho e fala, menos de 6 meses depois a minha irmã morreu. Pode reparar nisso. Roubaram o meu carro, deu um apagão no Brasil. Olha, um monte de coisa que continua. E ele tá vindo, né? Ele tá vindo. Tá vindo. Aquele grande apagão? Foi aquele apagão no Brasil inteiro, lembra? Quando deu apagão, na hora que deu apagão no Brasil inteiro, o cara zoava pra caralho. Isso. E aí, cara, colou muito. O meu cara, isso aqui já... Cara. Foi tão do nada. Vamos ver eu ia saber Vamos ver isso aqui. Fiquei mal e tal. Foi tão do nada que despertou foi a curiosidade. O que aconteceu com esse filho da puta? Sim. Mas, mano, então imagina a tristeza que você ficou também, também, né, mano? E tal. Porra, eu tive umas paranoia que quando eu deitava eu sentia meu corpo afundando no limbo, assim, ó. Escuridão, tipo, foda-se. Esse cara é interessante porque ele não trouxe, ele falou sobre sentimentos, mas ele não trouxe sentimentos. Ele olhou para cima. Nada. Uma coisa muito fria tudo nele. Sim. Talvez ele esteja associado quando ele vai fazer a representação de corpo dele afundando e tal, e ele esteja associado. Mas em momento nenhum ele trouxe realmente a emoção daquilo. Tá? Ele trouxe mais a imagem em si. Ai, que pena. Não, que merda é isso? Ele mexe muito o corpo só, né? Ele mexe bastante o corpo. Pesado. E... Olhou para baixo. Agora, até usou até lá que meio. Eu tinha dias que eu não queria nem acordar, tá? Sério mesmo, falei, mano, foda-se, acabou. Onde eu cheguei, eu tô grato. Deu. Esse cara é bem interessante. Agora ele olhou para baixo, tá? Na hora que ele olha para baixo, ele fecha muito o olho dele.
Né? Eu não sei se ele está vendo uma linha do tempo, que aí provavelmente pode ser algo longe que aconteceu para ele, ou quando ele olha para baixo, ele tá trazendo essa sensação mesmo. Tá? Que ele fala, já chega, deu. Né? Ele viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa. Caralho, mano. Muita gente nem pensa. Eu sabia que você pegou a pneumonia, mas 6 meses, cara, de cama. 6 meses, viado. Meu Deus. Ó, esse cara aí, que é o entrevistador, provavelmente, eu não sei quem que é esse rapaz, né? Ele... Dá uma pausinha aí, rapidinho. Ele chega e fala assim, né? Pô, 6 meses, né? De cama. Aí a imagem dos 6 meses aumenta. Dá para você ver que o olho dele abre um pouco mais. Legal. E aí ele fica mais impressionado ainda. 6 meses, cara? Pode reparar. 6 meses, cara, de cama? 6 meses? Olha lá, o olho aumenta. Qual foi o barulho que fez você, tipo... Vamos ver mais. Uma mulher, que a gente não viu mulher até agora, hein? É verdade. Eu até falo isso. Eu ia editar meus vídeos e eu via 3 minutos de eu cantando e 2 horas de eu chorando. Caramba. Eu gravava assim, vamos lá. Tipo, vamos supor que era Livre Estou. Claro que nessa época eu tava bem, mas vamos supor. Aí eu cantava, tipo, Livre Estou. Aí eu começava, tipo... Aí eu abaixava. Tá associada. Tá associada, né? Totalmente associada. O que tá acontecendo comigo? Eu não entendi o que As mulheres são mais fáceis de ler, de modo geral, não? Um dia que eu tava editando... Não tem uma diferença muito clara, não. Beleza. Importante. No meu vídeo, eu falei... Eu olhando assim o meu sofrimento, eu no canto, chorando, puxando meus cabelos, eu falei... É interessante. Ela tá fazendo ela tá associando e dissociando muito rápido, tá? No começo da entrevista, no começo da parte que a gente começou a ver aqui, ela estava dissociada, onde ela fala, eu via eu cantando 3 minutos e mais 3 minutos chorando. Então ela estava vendo, tá? Lembrando, a linguagem ela vai ser literal no contexto que você está falando, tá? Você não vai perceber, a linguagem ela sai do inconsciente de forma literal. E aí, quando ela foi representar, ela se associou, né? E aí trouxe essas emoções de volta, depois ela dissociou de novo. Só que ela jogou a imagem dela dissociada agora para a direita dela, onde ela tá vendo ela abaixada, puxando os cabelos e chorando. Mesma, tá ligado? Isso tá me causando tanto sofrimento assim. E aí eu falei, não, eu preciso ir. Olhou na frente. Preciso ir. E aí quando eu fui, ela me passou um remédio, parou. As crises, a dor sumiu, o ataque de pânico parou. E aí eu procurei, aí eu falei, tá. Tá associada, tá? Quando ela fala o ataque de pânico, sumiu. Ela tá associada, ela está verificando com o estado presente dela. Então, as sensações, ela pode até tentar buscar no corpo agora que ela não vai ter. Sim. Realmente, porque ela está associada ao processo, com o remédio que ela tomou. Perfeito. Centro psiquiátrico por 1 ano e meio, ele já acabou em janeiro, né? E fui na psicóloga por 2 vezes por semana. Graças. Porque Bom, voltamos. Talvez por isso, dá uma pausa aí, rapidinho. Talvez por isso, como ela já passou por um tratamento psiquiátrico, ela já passou por toda a questão de remédios e tudo mais, ela consiga ter essa habilidade de dissociar. Quando você tem uma pessoa que ela tem ataques de ansiedade muito fortes, ela sempre, por natural, ela vai estar sempre associada, tá? É muito difícil você achar alguém dissociado quando se trata de um ataque de ansiedade, ataque de pânico, essas coisas. Interessante. Interessante. Causando tanto sofrimento assim, e aí eu falei, não... De novo, ela olhou para frente... Preciso ir. E aí, quando eu fui, ela me passou um remédio... De novo, passou... Ela tá olhando a linha do tempo mesmo. Aí você uma linha do tempo mesmo. E aí eu falei, tá, eu preciso aceitar. É realmente o que está acontecendo comigo. Então, eu fiz um tratamento... De novo, na linha do tempo, ela tá vindo... Eu preciso aceitar, aí ela foi pro sinestésico. O aceitar dela tá vinculado a uma emoção. Uma época da minha vida, assim, que a gente tava sem dinheiro para pagar aluguel, sem nada, e eu cheguei... Eu acho que é isso, né? Acho que a gente olhou bastante aqui, deu para dar uma sacada legal. Show! Show de bola!
Vimos aqui várias coisinhas, né? Acho que deu para ter a gente ficou aqui, sei lá quanto tempo olhando aqui, foi bem legal. Foi bastante tempo, foi legal. Um exercício... Para pegar bem, dá para você gastar tempo, tá? Dá para você gastar bastante tempo com o vídeo de uma pessoa, que você pega muita coisa. Inclusive, quando você consegue padronizar bem essa pessoa vendo o vídeo dela, aí sim, você consegue perceber se ela está mentindo ou não. Ah, perfeito. Então, assim, a mentira, na verdade, é uma das coisas, né, do exercício total, né? Acho que sim. Muito importante tudo isso, a gente saber que a ideia, na verdade, que a gente quer aqui é ajudar a pessoa. Então, a gente fez um exercício de poder fazer a leitura. Essas entrevistas aqui foram mais exemplos, né? Claro que, você vê, o Carlos foi olhando o tempo todo e descrevendo coisas que, vamos dizer assim, provavelmente no ao vivo, não dá para ser tão rápido, porque essas entrevistas já foram selecionadas em pontos. A ideia de uma entrevista é que ela seja toda a emoção, tudo que é possível ser atraente comercialmente, né, de uma atração comercial, como o próprio nome diz, seja sintetizado ali durante os minutos que a pessoa está falando, né? Diferente de uma conversa com alguém, numa interação, numa sessão de PNL, né? Numa conversa ali que às vezes a pessoa nem você está conhecendo, então é tudo muito sutil, mais sutil ainda, né? Exatamente. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, aquele filme lá do Anthony Robbins lá, que ele... Eu não sou seu guru, que ele dá uma pressão em todo mundo lá, né? A gente olha aquilo ali e não sabe que por trás foi feito todo um trabalho. Tem uma equipe gigante de psicólogos, de profissionais ali trabalhando, selecionando, já fez entrevista. Quer dizer, quando chega para ele sabe onde é que vai apertar os pontos e aperta os pontos da pessoa sem os botões, né? Com uma tranquilidade, com a segurança mas tudo foi feito antes, né? Diferente de você sentar um cara cru na sua frente, que você vai começar todo o processo, né? Tem a questão do Tony, ele tem uma equipe excelente por trás dele, né? E ele é excelente também. Então, ele não chegou onde chegou à toa, tá? Agora, quando você está no tete-a-tete, né? Principalmente se você tem interesse em fazer atendimentos usando de PNL, é muito importante você desenvolver essa habilidade, porque a pessoa na sua frente, ela precisa ser lida. Muita gente vai falar uma coisa, o inconsciente vai demonstrar outra, né? E aí vão ter momentos em que, se você não tiver uma boa leitura, você pode vir até a se frustrar, porque você está tentando levar para um lado, parece que está indo, mas não está indo, e aí você fica se questionando, o que eu estou fazendo de errado? Quando, na verdade, o que faltou foi uma boa leitura da pessoa na sua frente para você ver que talvez fosse um outro caminho que você devesse ter tomado. Então, bem importante. Praticar, acertar, errar, praticar. Exatamente. E não tem medo de errar, tá? Não pode ter medo de errar. Isso, se eu puder dar um conselho de ouro aí, não pode ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não vai conseguir atender, não vai conseguir ajudar ninguém. Eu tenho sentido, desde que eu comecei nesse pequeno caminho de pouco tempo que eu tenho, com hipnose, depois PNL e tal, no primeiro momento foi meio impactante e até foi a frustração que aconteceu com o público em geral, ela chegou a ser assim, de descartar mesmo. Isso aqui é muito chato, aquela coisa que a gente reage de uma forma sempre, né, fugir da dor, né? Fuga da dor, não quero isso aqui para mim. Né? Aí você vai mexendo nisso e, ao mesmo tempo, vai virando cada vez mais um desafio. Então, hoje, ler uma pessoa e aplicar coisas com ela, aplicar ferramentas, ajudar ela e ao mesmo tempo, ir vendo nela as transformações acontecendo, tem mais a ver com desafio do que uma satisfação. Claro que não é um desafio no sentido de brigar, não é um embate com a pessoa, mas é um desafio. Eu me lembro, o que eu estou tentando
lembrar de um evento lá com o Cláudio, onde uma moça tinha muito medo lá de bicho, não sei o que e tal, e depois que ele suprimiu essa fobia nela, ela ficou curiosa para ver o bicho. Então, o que eu tô querendo dizer é essa sensação que me dá com a ideia eu acho que o medo inicial da própria hipnose, de fazer esse tipo de que não deixa de ser de você estar se expondo, e no sentido de você correr o risco de não atingir o resultado, né? Vem depois com a ideia de que você vai atingindo algumas pequenas vitórias e vai mudando e vai atingindo, vai crescendo e vai ficando um desafio e você vai alcançando e é isso o caminho, né? Perfeito. Bom, isso mesmo. Eu não quero cortar você não, mas a gente já está com 1h30 aqui. Tá certo. Eu sei que você deve estar cansado, eu fico imaginando aqui, tá todo mundo, né? Claro, sexta-feira aqui, né? A gente nem comemorou que sextou, né? É verdade, né? Sextou, uma boa oportunidade para a pizza. Sabadão, feijoada, muito bom. Exato. Cara, você quer falar alguma coisa para finalizar o nosso microcurso aqui de metaprogramas e ampliação sensorial? Não, eu quero, na verdade, finalizar falando sobre a questão de treino, né? E enfatizar novamente a questão de você praticar, para você poder realmente se tornar aquele que você quer se tornar, né? E você se expor, né? O processo de você ter medo de errar, ele vai te travar. Tá? Não é ruim ter medo. O medo só não pode te travar. Se você fica travando, fica imaginando coisas que podem dar errado, se você fica imaginando coisas que vão acontecer com você se algo der errado, você está pensando apenas no fatalismo, né? Você está criando imagens mentais na sua cabeça de coisas ruins, tá? Então, já utilizando de outras aulas que tivemos antes, você pode muito bem criar imagens novas no lugar de coisas como, por exemplo, se algo der errado, o que eu posso fazer para suprir? Igual o Michael Phelps faz, né? Michael Phelps, ele tem uma estratégia mental de se entrar água no óculos, o que eu posso fazer? Se rasgar meu calção no meio do circuito, o que eu posso fazer? Ou seja, ele está sempre em busca de soluções. O seu pensamento tem que estar em soluções e nunca em problemas que podem vir a acontecer, senão você vai se travar a respeito disso. E realmente treinar essa observação, né? Lembrar do Sherlock Holmes, você olha, mas não observa. Basta você observar. Observe tanto as expressões e tudo, ouça atentamente, você tem que ouvir de uma maneira muito ativa o que a pessoa está falando. Os metaprogramas você vai encontrar na linguagem da pessoa, você vai encontrar literalidade na linguagem da pessoa, tá? E é através desses contextos, essas estratégias, que você vai conseguir realmente ajudá-la. Então, eu queria finalizar só dando esse adendo aí. E não desista, insista sempre. Exatamente. Eu agradeço demais. Você sabe que, por mais que eu tenha feito todas essas formações, eu me considero um estudante, porque a minha prática, por causa da multidisciplinaridade que eu pratico, acabo me sentindo muito devedor de continuar. Eu tenho tentado, aos pouquinhos, eu venho percebendo que eu venho conseguindo, de uma forma tímida, que é colocar no meu dia a dia mesmo, numa pauta de conversa com as pessoas, aos pouquinhos fazer um pitch e me colocar à disposição para ajudar. E vem acontecendo, eu venho percebendo, assim, não com uma velocidade, mas aos poucos, sutilmente, até porque não dá para você, no meio de algumas reuniões mais, assim, de um assunto extremamente diferente, então você cuida, porque em algum momento vai aproximar, e aí no que aproximar, você introduz e se coloca à disposição, e muitas vezes serve, é muito legal, muito legal. Perfeito. Cara, eu quero agradecer demais a você, é sempre uma alegria te rever aí, né? A vez que eu revejo você, eu lembro dos cursos lá, quem sabe mais na frente a gente volta a estar junto aí nos cursos. Que bom que você e o Cláudio, né, voltou a dar os cursos presenciais aí, e a gente recomenda, obviamente, quem sou eu para... Mas, enfim, no que eu puder
eu sempre vou ser uma testemunha aí da efetividade e da riqueza de aprendizado mesmo. Então, quem assistir aqui, assista, vá aos cursos do Cláudio Lara e use os aprendizados com o Carlos, viu, Carlos Custódio? E a gente vai, no momento, acho que mais para o final de julho, agora vai as férias aí, né? Mais final de julho, a gente vai voltar com outro curso, aí depois a gente prepara esse novo curso e vê, e aí comunica a todo mundo. Beleza? Show. É isso aí. Obrigado aí, Márcio, de novo, pela oportunidade. Obrigado pelo incentivo em estar trazendo o PNL aí pelo YouTube. Aliás, eu queria te cortar, já te cortando. Você tem o seu YouTube, né? O seu YouTube. Eu não botei aqui, eu vou ficar devendo aqui, mas Carlos Custódio no YouTube, você acha lá, tá certo? E claro, não sei se o Carlos está fazendo aquele encontro periódico lá para comentar sobre livros, como é que tá andando. Ainda não consegui fazer, né? Vou agora pegar nesses próximos dias para realmente me organizar e começar a fazer esses encontros, né? Mas eu tenho postado vídeos aí 2 vezes por semana aí. Aliás, tá tendo um bom resultado, né? Eu vi um vídeo muito legal, talvez do Erickson, mas não minto, uma entrevista, uma fala do Richard Bandler. Acho que você colocou ele, não me lembro o que era, eu achei muito legal, muito legal. Acho que foi isso. Tem algumas coisas, eu coloquei acho que 3 vídeos do Richard Bandler ali, que são muito bons. Então tá bom, pessoal, assistam o Val, frequentem o YouTube do Carlos, é muito aprendizado. Então tá, vamos dar tchau para todo mundo? Beleza. Tchau, pessoal. Uma ótima noite. Valeu.